Para entender os conflitos atuais que estão ocorrendo entre Palestina e Israel, o Almanaque Militar preparou uma série de 2 vídeos para você, cada um retratando um lado deste conflito. No vídeo de hoje, nós traremos um panorama histórico do conflito do lado palestino. Você sabia que é possível sugerir a temática dos próximos vídeos? O clube de membros está aí para lhe mostrar os benefícios exclusivos que você pode ter. Outra coisa, já se inscreveu em nosso canal? Antes de começar, clica aqui embaixo e se inscreva em nosso canal. E se quiser receber todos os avisos a cada material novo, ative o sininho das notificações. A Palestina é uma pequena região que desempenhou um papel proeminente na história antiga e moderna do Oriente Médio. A história da Palestina foi marcada por conflitos políticos frequentes e violentas tomadas de terra devido à sua importância para várias religiões mundiais. Além disso, a Palestina fica em uma encruzilhada geográfica valiosa entre a África e a Ásia. Hoje, os árabes que chamam este território de lar são conhecidos como palestinos, e o povo da Palestina tem um forte desejo de criar um Estado livre e independente nesta importante região contestada do mundo. A palavra Palestina deriva da palavra grega Philistia, encontrada nas descrições dos escritores da Grécia Antiga sobre a região no século XII a.C. Desde a queda do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial até o ano de 1948, a Palestina normalmente se referia à região geográfica localizada entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Os árabes que chamam este território de lar são conhecidos como palestinos desde o início do século XX. Grande parte desta terra é atualmente considerada parte de Israel. Hoje a Palestina teoricamente inclui a Cisjordânia, um território que fica entre Israel e Jordânia, e a faixa de Gaza, que faz fronteira entre Israel e o Egito. No entanto, o controle sobre esta região é uma situação complexa e em evolução. Não há consenso internacional sobre as fronteiras e muitas áreas reivindicadas por palestinos foram ocupadas por israelenses durante muitos anos. Mais de 135 países membros das Nações Unidas reconhecem a Palestina como um Estado independente, mas Israel e alguns outros países, incluindo os Estados Unidos, não fazem essa distinção. Os estudiosos acreditam que o nome Palestina, citado agora há pouco, vem originalmente da palavra Filistia, que se refere aos filisteus que ocuparam parte da região no século XII a.C. Ao longo da história, a Palestina foi governada por vários grupos, incluindo assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos, árabes, fatimidas, turcos, cruzados, egípcios e mamelucos. A partir de 1517 a 1917, o Império Otomano governou grande parte da região. Contudo, quando a Primeira Guerra terminou, em 1918, os britânicos assumiram o controle da Palestina. A Liga das Nações emitiu um mandato britânico para a Palestina, um documento que deu à Grã-Bretanha o controle administrativo sobre a região e incluiu disposições para o estabelecimento de uma pátria nacional judaica na Palestina, que entrou em vigor em 1923. Em 1947, após mais de 2 décadas de domínio britânico, as Nações Unidas propuseram um plano para dividir a Palestina em 2 seções, um Estado judeu independente e um Estado árabe independente. A cidade de Jerusalém foi reivindicada como capital por judeus e árabes palestinos. Seria uma espécie de território internacional com um status especial. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas muitos árabes palestinos, alguns dos quais lutavam ativamente contra os interesses britânicos e judeus na região desde a década de 1920, se opuseram veementemente a ele. Grupos árabes argumentaram que eles representavam a maioria da população em certas regiões e deveriam receber mais território. Eles começaram a formar exércitos voluntários em toda a Palestina. Em maio de 1948, menos de 1 ano após a introdução do plano de partição para a Palestina, a Grã-Bretanha retirou-se da Palestina e Israel declarou-se um Estado independente, implementando o plano de partição. Quase imediatamente, os exércitos árabes vizinhos avançaram para impedir o estabelecimento do Estado israelense. A Guerra Árabe-Israelense de 1948, que se seguiu, envolveu Israel e 5 nações árabes: a Jordânia, o Iraque, a Síria, o Egito e o Líbano. Ao final da guerra, em julho de 1949, Israel controlava mais de 2/3 do antigo mandato britânico, enquanto a Jordânia assumiu o controle da Cisjordânia, Egito e faixa de Gaza. O conflito de 1948 abriu um novo capítulo na luta entre judeus e árabes palestinos, que a partir daquele momento se tornou uma espécie de disputa regional envolvendo estados-nação e o emaranhamento
acompanhado de interesses diplomáticos, políticos e econômicos. Em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, foi formada com o propósito de estabelecer um Estado árabe palestino nas terras anteriormente administradas pelo mandato britânico e que a OLP considerava ocupada ilegalmente pelo Estado de Israel. Embora a OLP tenha sido originalmente dedicada à destruição do Estado de Israel como meio de atingir o seu objetivo de constituir um Estado palestino, nos acordos de Oslo de 93, a OLP aceitou o direito de Israel de existir em troca do reconhecimento formal da OLP por Israel, um marco nas relações israelenses-palestinas. Uma curiosidade na OLP foi o conhecido líder palestino Yasser Arafat tornar-se o presidente da OLP em 1969 e manter esse título até a sua morte em 2004. Neste contexto de Guerra Fria dos anos 60, a Guerra dos 6 Dias foi desencadeada durante um período volátil de atrito diplomático e escaramuças entre Israel e seus vizinhos. Em abril de 67, os confrontos pioraram depois que Israel e Síria travaram um combate aéreo feroz e ataques de artilharia, no qual 6 aviões de combate sírios foram destruídos. Na esteira da Batalha Aérea de abril, a União Soviética forneceu ao Egito informações de que Israel estava movendo tropas para a sua fronteira norte com a Síria em preparação para uma invasão em grande escala. A informação era imprecisa, mas ainda assim incitou o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser a mover forças para a península do Sinai, onde expulsou uma força de paz das Nações Unidas que guardava a fronteira com Israel por mais de uma década. As forças de defesa de Israel então lançaram um ataque aéreo preventivo contra o Egito em 5 de junho de 1967. Ambas as nações alegaram que estavam agindo em legítima defesa no conflito que se seguiu e também atraiu a Jordânia e a Síria, que ficaram do lado do Egito. A Guerra dos 6 Dias, que terminou no dia 10 de junho, resultou em grandes ganhos de terra para Israel. Ao final da guerra, Israel havia assumido o controle da faixa de Gaza, Cisjordânia e Península do Sinai, uma região desértica situada entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, além das colinas do Golã, que era um planalto rochoso localizado entre a Síria e Israel. O resultado da Guerra Árabe-Israelense de 67 levaria a contínua tensão e conflito armado entre Israel e seus vizinhos nas próximas décadas. Em 1987, a primeira intifada começa, uma explosão de raiva palestina sobre a ocupação israelense em Gaza e na Cisjordânia. Milícias palestinas se revoltaram e centenas de pessoas foram mortas. Um processo de paz, subsequente conhecidos como os Acordos de Paz de Oslo, foi iniciado durante o início da década de 1990 numa tentativa multilateral de encerrar a violência em curso. O primeiro acordo de Oslo criou um cronograma para um processo de paz no Oriente Médio e um plano para o governo palestino interino em partes de Gaza e na Cisjordânia. O acordo foi assinado em 93 e testemunhado pelo primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e também pelo líder palestino Yasser Arafat. Arafat voltou a Gaza em 1994 após ter estado exilado por 27 anos. Ele chefiou a recém-formada Autoridade Palestina. Em 1995, o encontro de Oslo, o Oslo II, lançou as bases para uma retirada completa das tropas israelenses de partes da Cisjordânia e também de outras áreas. Ele também definiu um cronograma para as eleições do Conselho Legislativo Palestino. Infelizmente, os acordos de Oslo falharam em seu objetivo final de levar Israel e os palestinos a um acordo sobre um plano de paz completo. Em setembro de 2000, a segunda intifada palestina começou. Um dos gatilhos para a violência foi quando Ariel Sharon, um judeu israelense de direita que mais tarde se tornaria o primeiro-ministro de Israel, visitou o local sagrado muçulmano na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Muitos palestinos sentiram que era uma atitude ofensiva e protestaram. Posteriormente, eclodiram motins, atentados suicidas e outros ataques, pondo fim ao antes promissor processo de paz. Esse período de violência entre palestinos e israelenses durou quase 5 anos. Yasser Arafat morreu em novembro de 2004 e em agosto de 2005 o exército israelense se retirou de Gaza. Em 2006, o Hamas, um grupo terrorista islâmico sunita, ganhou as eleições legislativas palestinas. Naquele mesmo ano, ocorreram combates entre os grupos palestinos Hamas e o Fatah, o grupo político que controlava a OLP. Em 2007, o Hamas derrotou o Fatah em uma batalha por Gaza. Muitos países consideram o Hamas uma organização terrorista. O grupo realizou atentados suicidas e pediu repetidamente a destruição de Israel. O Hamas e Israel lutaram entre si em vários combates sangrentos, incluindo a Operação Chumbo Fundido em dezembro de 2008, a Operação Pilar de Defesa em novembro de 2012 e a Operação
borda protetora em julho de 2014. Em abril de 2014, por sinal, o Hamas e o Fatah entraram num acordo que formaria um governo palestino nacional e unificado. Os palestinos ainda lutam por um Estado oficial que seja formalmente reconhecido por todos os países. Embora os palestinos ocupem áreas-chave de terra, incluindo a Cisjordânia e a faixa de Gaza, alguns israelenses, com a bênção de seu governo, continuam a se estabelecer em áreas que geralmente estão sob controle palestino. Muitos grupos de direitos internacionais consideram estes assentamentos ilegais, uma vez que as fronteiras não estão claramente definidas e o conflito continua de maneira persistente. Uma proporção substancial de israelenses também se opõe aos assentamentos e prefere encontrar maneiras pacíficas de resolver suas disputas de terra com os palestinos. Em maio de 2017, os líderes do Hamas apresentaram um documento que propunha a formação de um Estado palestino usando as fronteiras definidas lá em 1967, tendo Jerusalém como sua capital. No entanto, o grupo se recusou a reconhecer Israel como um Estado e o governo israelense prontamente rejeitou o plano. Em maio de 2018, as tensões eclodiram ainda mais quando a embaixada dos Estados Unidos se mudou de Tel Aviv para Jerusalém. Percebendo isso como um sinal de apoio americano a Jerusalém como capital de Israel, os palestinos responderam com protestos na fronteira Gaza-Israel, que foram recebidos com força israelense, resultando na morte de dezenas de manifestantes. Embora grande parte da história da Palestina tenha envolvido derramamento de sangue, deslocamento e instabilidade, os recentes ataques do grupo terrorista Hamas colocam em xeque as propostas de paz para a região. E no próximo vídeo, nós vamos trazer um breve estudo do lado israelense deste conflito. Um grande abraço e até a próxima.